Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um Virando o Jogo. Dessa vez, sexta-feira, o famoso sextou. Agora, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Daqui para frente, depois que acabar o Virando o Jogo aqui, tá? Tu continua ligado na RS Play, mas já começa a pegar a carne, salgar, né? Ver se aquele negocinho tá gelado. E aí já começou o final de semana, né? Depois do Virando o Jogo, pode ter certeza, já começou o final de semana. E para falar sobre isso também, o meu convidado, ele é expert em final de semana, em sextou, né? Mas vamos falar também da vitória do Grêmio contra o São Paulo, projetar Inter contra o Sport no domingo. Domingo também tem Bahia e Grêmio. Lá na Bahia, muita coisa para falar, e o Inter tem esse jogo muito difícil e crucial, né? Afinal, o Inter está sim lutando contra o rebaixamento. Mas vamos começar um pouquinho mais leve falando do sextou, o cara que é experiente nisso, ele que jogava muito, e no sextou eu tenho certeza que ele joga também. Boa tarde, Clayton, tudo certo? Tudo certo, boa tarde, sextou sempre bom, né? Acabando a semana, né, de muito trabalho, de muitas coisas. Acho que foi muito bem, né? Eu acho que o Inter hoje, a gente vem para falar de Inter, não tem como ser diferente. O Inter hoje, eu sempre falei isso, ele luta contra o rebaixamento, tem que ter essa humildade, né? As coisas não estão andando bem, né? Não fez um jogo bom, né? E vamos lá, vamos tocar ficha, que seja um bom programa para nós. Esse momento que o Inter está passando é uma luta contra o rebaixamento. Tem um bom jogo contra o Botafogo, aí a esperança é que pelo menos empate com o Mirassol. Afinal, o Mirassol, por seus méritos, está muito bem, mas a esperança era um empate contra o Mirassol. E acontece uma derrota com, vamos lá, 3 falhas do goleiro, o Inter não jogando praticamente nada. Talvez as falhas do goleiro tenham mascarado a falta de intensidade, a falta de desempenho do time do Inter. Em algum momento da tua carreira, tu já viveu isso? Na verdade, o jogo do Mirassol, o time do Mirassol é um time bom, um time interessante, um time bem treinado, né? O treinador está sendo, né, muito humilde, né, com as peças que tem, mas um time que tem uma intensidade muito grande. O Inter não conseguiu, né? Eu acho que tu usou muito bem a palavra, acho que as falhas do Antony mascararam o jogo do Inter. Eu acho que o Inter fez um jogo muito ruim, né? Num todo, o Inter não conseguiu finalizar gol, o Inter não conseguiu criar chances, o Inter ele foi envolvido pelo adversário, o Inter não conseguiu. Eu acho que o treinador, né, foi muito bem, né, na sua coletiva de pós-jogo, falando que o Inter foi envolvido, que o Inter não teve intensidade, o Inter não teve parte física, o Inter não teve nada. O Inter perdeu em todos os aspectos, né, que exigem um futebol para fazer um bom partido. O Inter perdeu em todos os aspectos. O Inter não foi bem. Eu acho que contra o Botafogo, o Inter fez uma partida muito boa, que chegou a me enganar. Eu achei que as coisas iriam acontecer com 3 zagueiros, né? Montou um esquema diferente para o time ficar mais consistente defensivamente, que era a dificuldade, estava todos os jogos. Esse jogo tomou gols de novo, não sei como é que vai fazer agora, mas quando ele mudou para a linha de 4 no segundo tempo, acho que piorou ainda. Ficou mais bagunçado, acho que o Inter não consegue jogar na linha de 4. Nesse momento, quando o Ramon Dias e o Emiliano colocam a linha de 4 defensores, é o momento que o Inter toma o 3º gol, né? E daquela forma que todo mundo já conhece, que é uma bola invertida às costas do Bernabé, e aí o Bernabé é envolvido pelo adversário e acontece o gol. 3-5-2 é o esquema do Inter hoje. Fechamos? Fechamos. Eu acho que mesmo não indo bem, né, contra o Mirassol, eu acho que é o esquema que mais nos dá uma consistência defensiva. Eu acho que o Inter tem que começar a ter essa consistência defensiva e depois pensar na parte ofensiva. E a parte ofensiva também não está bem, né? Quando o Botafogo foi bem, criou muitas oportunidades. Não sei se é porque é um time grande, não sei se contra o Mirassol a equipe entrou um pouco mais confiante, não estava tão concentrada, mas não aconteceu. A parte ofensiva, ela sentiu muita falta do Carboneiro. Acho que o Carboneiro, eu venho falando isso, acho que hoje é o principal jogador do Inter, o Carboneiro. O jogador que mais cria, o jogador que tem, né, essa inteligência para se colocar no espaço, colocar sempre entre linhas.
né? Então fez muita falta o Carboneiro. O Carboneiro tava, inclusive tá nos Estados Unidos passeando com a nega véia. Tava lá com o Borré, Isso aí. a esposa do Borré, enfim. Mas a escolha do Oscar Romero, ao invés do Gustavo Prado, tu acha que foi um erro do treinador ou realmente, como ele falou, né, o Gustavo Prado tinha ali 5 dias com o time e não tinha esse conhecimento todo? Os Dias não tiveram a oportunidade de trabalhar com o Gustavo Prado, não teve tempo de treino, né? Eu acho que isso contou muito. E também ele tentou o Romero porque o Romero é um meia, né? E o Carboneiro se posicionou contra o Botafogo muito mais pelo meio campo ali. Como o Alan Patrick hoje é um falso 9, ele queria esse jogador que circulasse, só que as coisas não aconteceram. O Mirassol, ele engoliu o Inter. Então o Inter não conseguiu ter... acho que ele queria ter poste de bola, queria que o Inter trabalhasse um pouquinho mais, né? Mas o Gustavo Prado é um atacante que de repente poderia ajudar o Inter a furar a defesa do Mirassol e de repente ter mais chances de gols, né? Que não teve. Esse chute... aliás, a única vez que o Muralha acabou sendo exigido foi na falta que acontece o gol do Thiago Maia. Depois disso o Inter não chuta gol, né? Não, e foi uma falha do Muralha. Vamos pra frente, isso que eu digo. O Inter não conseguiu finalizar, o Inter não conseguiu atacar, o Inter não assustou o Mirassol. E isso é muito ruim pro time do tamanho do Inter, né? A gente é muito fácil chegar aqui e culpar o Antony. O Inter perdeu por causa do Antony, mas eu falo, o Antony realmente falhou, mas o Inter, ele não fez uma partida para vencer. Né? Se o Antony não falhasse, o Mirassol ia ganhar igual, ia achar uma maneira de fazer um gol, porque o Mirassol foi melhor na partida. A gente não pode colocar só a culpa no Antony. Eu acho que a equipe ela foi muito mal. O jogo foi muito mal e a comissão técnica, os dias que eu falo, né, tentaram no segundo tempo trocar, tirar um zagueiro, botar o time mais ofensivo e infelizmente não deu certo. O Mirassol foi melhor. E assim, tem uma coisa que, além, né, deles assumirem as culpas, uma coisa que me chamou a atenção é que, tá 3-1 pros caras, o time não tá rendendo, eu não vou querer perder o Vitão. Eles tiram o Vitão, colocam o Cleiton Sampaio, e inclusive é um momento em que tu é citado na transmissão do Premier, ali o pessoal que estava na transmissão o Praz, né? E o Praz falou, aí eles até questionaram o que o Cleiton tá fazendo da vida nesse momento, enfim. Mas assim, ele coloca o Cleiton Sampaio no lugar do Vitão porque já considerava o jogo perdido. Tranquilo isso? Ou tu acha que ele deveria ter ido para cima? Na verdade foi uma troca muito mais de preservação, como tu falou. Acho que um zagueiro não ia mudar muito, não tinha muito o que fazer. E o Vitão estava, de repente, com desconforto. Né? O jogo, como eu falei, foi um jogo muito rápido, um jogo muito intenso. E 3-1, não tinha mais como virar. O Inter não mostrava, né, reação, o Inter não mostrava um poder ofensivo que poderia incomodar, né, o Mirassol. Então, acho que ele fez bem, na minha opinião, fez bem, porque o Vitão, nosso melhor zagueiro hoje, um zagueiro importante, zagueiro que interessa. Até vi essa semana que o Flamengo tá bem interessado, né, no Vitão. E achei interessante, porque o Flamengo quer dar alguns jogadores. Quando vê, tem uma troca boa. Alguns jogadores que tá a dívida do Thiago Maia e mais um dinheiro. Quando vê uma coisa, é um bom negócio. A informação que vem lá de cima é que seria uma proposta de 15 milhões pelo Vitão. O abatimento da dívida do Thiago Maia, aí sobraria cerca de 10 milhões e meio para o Inter. E mais um jogador que está encostado lá. Bom, aí eu ouvi falar no Michael, Michael, Pulgar. Por ver é bom, porque nós infelizmente estamos, né, o nosso grupo, eu já falei isso, né? Nosso grupo foi mal montado. Nós já conversamos sobre isso muitas vezes. E eu acho que o grupo do Inter hoje, a gente vê que tem muita dificuldade, porque quando a gente perde um jogador ou outro, né, ninguém consegue. Agora nós estamos falando do Carboneiro. O Carboneiro não jogou, parece que o time desmontou. O time do Botafogo, né, ele mudou muito porque uma peça não jogou. E isso não pode acontecer num time do tamanho do Inter, um time grande do tamanho do Inter. É minha opinião, assim, acho que, né, o grupo ele tem que ser reforçado. E se essa troca surgir para o ano que vem, se o Inter não cair, muda tudo. Né, o Inter ele tem que acabar o ano dignamente. Eu acho que dignamente é fazer esses 44, 45 pontos, que eu acho que diminuiu um pouquinho esse ano, né, para não cair e se manter na primeira divisão. Esse ano, assim, a previsão que eu estava fazendo era de 41. Tá? Será que é só isso? Eu acho que o Fortaleza não chega a 40 pontos.
Eu fiz um cálculo. Que é o primeiro da zona. Né? Fiz um cálculo meio básico, assim, a gente tem aí cerca de 30 pontos até o final do campeonato. E se a gente pegar os jogos que ganha um, perde um, aí faz 50%, daí 15 pontos. Fortaleza chegaria a 38, 39 pontos. Eu acho que a régua para queda... Não, já falaram, os matemáticos falaram que geralmente é 45, 47, esse ano já estão falando em 42, 43. Né? Falando em 41. Vamos lá, ontem teve um resultado muito ruim pro do Inter, Vitória. né? Que foi a vitória do Vitória no Bavi, e aí o Vitória chegou a 28 pontos, o Inter tem 32, está a 4 pontos do Vitória. Que eram 7, né? Esse sinal de alerta que ligou ontem já era para estar ligado há algum tempo, Cleiton? Não, já era para estar ligado desde o começo. Né? Eu já falo há muito tempo que o campeonato do Inter é fugir do rebaixamento. Né? Tipo assim, a gente não pode tapear. Quando o presidente deu a entrevista lá, quando ele tirou o Roger, falando que tinha que olhar para cima, eu discordei na hora. Eu acho que no nosso campeonato, a gente tem que ser... O grupo que nós temos e o grupo do Inter, animicamente, é um grupo muito instável. Né? Então, tem que botar na cabeça que tem que fugir do rebaixamento. Nossa competição é fugir do rebaixamento. Nós estamos a 4 pontos do Vitória agora. O Vitória venceu do Bahia, um clássico, um jogo difícil, né? Um jogo muito difícil, que o Bahia está num outro patamar. Vitória dentro de casa é forte no Barradão e conseguiu a vitória, então é mais um time que se aproxima. Então o Inter tem que estar ligado. Agora tem jogo do Sport, que é inegociável a vitória, os 3 pontos, não tem como pensar de outra maneira. Existe uma situação para a próxima rodada, agora no domingo, que pode até ser benéfico para o Inter, tá? Que à frente do Inter tem o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Ceará. Eu tô contando até o Ceará porque o Ceará tem 35, é a pontuação que o Inter chegaria com uma vitória sobre o Sport. Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam na Neoquímica Arena. Melhor resultado para o Inter seria um empate, lógico. Aí os dois param com 34 pontos. O Inter obrigatoriamente teria que ganhar do Sport, iria aí a seus 35, chegaria na 13ª colocação. Mas se o Ceará perde para o Botafogo lá no Ceará, o Inter chega a 12º. E aí começa a ter um respiro um pouco maior, né? Porque o Vitória pega o Santos, é um confronto direto. Sim, só que ao mesmo tempo a gente fala o Inter fica em 12º, mas a diferença para o rebaixamento ainda é pequena. Mesmo o Inter estando quase no que na primeira página, o Inter ainda corre risco. Por isso que eu acho que o Inter tem que focar, né, em vencer as partidas que precisam, né, fazer, acho que são mais 3 partidas. O que é 3 partidas para chegar agora tem 42? Vitórias? 4 a vitórias? 41 são 3 vitórias. Eu acho que o Inter tem que fechar esses 9 pontos logo, né, focar nisso e depois sim ver como é que vai ser para uma Sul-Americana, para uma pré-Libertadores, mas primeiro tem que fazer esses pontos. Acho que isso que é mais importante. O Inter tem mais 5 jogos dentro de casa, contando com o Sport. Seriam 15 pontos. Ganhando 5 jogos, iria a 47. Talvez pegaria ali a última vaga da Sul-Americana. Tem que pontuar fora, tem que fazer um pontinho fora, né? Não podemos ficar precisando no Beira-Rio, né? Eu acho que o Inter tem condições de pontuar fora. O Inter, ele tem que ser o Inter, né? Um time grande. Os times, eles respeitam o Inter, só que o Inter não tá fazendo por onde dentro de campo. Esse é o problema. Não tá buscando esse respeito. Não tá atuando, né? Não tá se impondo. Parece que tá muito fácil jogar contra o Inter. Isso que complica. Fazer gol no Inter hoje é muito fácil, bora. É isso? Dois jogos que o Inter poderia pontuar é esse jogo atrasado contra o Bahia, dia 22, e depois dia 25 contra o Fluminense, que também é fora no Rio de Janeiro. São 2 jogos que, cara, dá pra pontuar. O Fluminense ontem precisou precisou de uma situação para conseguir fazer o gol no Juventude. Aliás, esse jogo ontem foi polêmico, né? O Juventude saiu do campo, né? O Juventude tomou o gol, isso já estava nos acréscimos, sim, mas enfim, tomou o gol e o Alan Ruschel puxou todo mundo e não. É que o Juventude alega que era pra ter acabado antes, né? Antes de bater o escanteio, né? Aliás, não era nem escanteio. Era uma falta, não sei o que era. Tiro de meta. Tiro de meta, isso aí. Eu sei que ficava sozinho, né? Era tiro de meta pro Juventude que eles pediram.
E aí depois o Alan Ruschel alega que o Thiago Silva fez falta no Abner, fez uma cama de gato no Abner e levou vantagem disso, enfim, tirou o time de campo e isso foi para a súmula. Vamos ver o que vai... Eu vi que o juiz acabou o jogo, ele só acabou o jogo ali. O Juventude saiu de campo, o juiz acabou o jogo, mas anotou na súmula que o Juventude abandonou o jogo. Então vamos ver o que pode acontecer pro time do Juventude. O Fluminense também é um time que tem uma estabilidade, já trocou o treinador, né? Tem esse negócio que o Inter pode arrancar um pontinho com certeza lá. Eu acho que o Inter tem condições. Se o Inter jogar realmente, né? O que me preocupa muito, Maurício Borba, é a questão que o Inter teve. Tipo assim, a gente jogou do Botafogo, fizemos um bom jogo. O Inter teve 10 dias, eu até brinquei esses dias, né? Porque o Inter não pode ter parada FIFA, né? Parada FIFA parece que o Inter piora, meu. Piora, parece que essas coisas de melhorar, o Inter melhorar fisicamente, melhorar o entrosamento, as coisas fluírem melhor, piora, não entendo? Exatamente. Tava bom, aí ficou ruim, aí ficou bom, aí agora parece que piorou de vez. Piorou sim, não entendi. É complicado. Mas, assim, o Ramon Dias tem muito trabalho pela frente, mas agora tem reforço, né? Voltou o Borré, voltou o Carboneiro, aí ele pode montar o time como ele quer. E, assim, o Inter está fazendo campanha agora para o torcedor ir para o Beira-Rio, né? Ingressos no portão 2, 13, 7 a R$20. Se eu não me engano, 6, 4 e 8 é R$40 e os demais setores livres é R$70. O Inter está chamando torcedor. Eu acho que de uma forma tardia, tá? Deveria já chamar desde o início da semana, pilhar o torcedor, enfim. Mas é um jogo que o Beira-Rio precisa falar, né? O Beira-Rio precisa jogar junto porque contra o Sport não tem negócio. Eu tenho que lhe dar uma cara pro torcedor colorado. Eu acho que, independente da fase do Inter, tem que ir. Ter essa promoção de R$20 aí, tem que participar. Porque eu sempre falo isso, o jogador, eu joguei no Inter. Isso aí, acabou a minha carreira, joguei em outros times. O clube fica. Eu acho que, nesse momento, a torcida é muito importante. A festa que a torcida fez contra o Botafogo, eu falo muito isso. O torcedor foi muito importante naquele temporal que estava. O que a torcida fez contra o Botafogo tem que fazer contra o Sport. Não interessa se é um jogo um pouco, teoricamente um pouco mais fácil, e tem que vencer contra o Sport, mas a torcida do Inter, o Beira-Rio lotado, ele faz muita diferença. E os adversários sabem disso. O Beira-Rio lotado, ele pulsa e faz com que o time ande mais, que o time jogue mais, que as coisas aconteçam. E eu vou falar uma coisa pro torcedor, tá? Não se assustem com hoje e nem com amanhã, tá? Porque a previsão para hoje e para amanhã é chuva, né? Começa a chover agora no meio da tarde, mas para de chover no final de sábado e domingo vai ter sol. Então, programa teu churrasco, programa teu negocinho, aquele, né? Teu guerigueri. Teu guerigueri, teu caneco ali com líquido misterioso. Vai Beira-Rio. Vai Beira-Rio, tem que lotar o estádio, tem que empurrar o Inter. Antes de ir para o intervalo, já vou falar também do Grêmio, que foi o que aconteceu ontem na Arena. Ontem teve um público ok na Arena, do horário ruim, e o Grêmio ganha do São Paulo. E eu vou falar para vocês, ganhou ao natural do São Paulo. São Paulo não ofereceu riscos ao time do Grêmio em momento algum. Inclusive tiveram algumas reclamações de arbitragem e tudo mais, mas o Grêmio vence com 2 gols do Carlos Vinícius. Desencantou aí o centroavante do Grêmio, que chegou do Fulham da Inglaterra, fez seu golzinho e depois fez o do Grêmio tá chamando Soares e Carlos Vinícius. Tá chamando até de Soares já. E aí teve um gol num pênalti que para mim foi polêmico, tá? Em cima do Edenilson. Eu não achei pênalti, particularmente achei que o Edenilson procurou o contato, mas o juiz, o David Oliveira Lacerda, dá o pênalti, Carlos Vinícius vai lá e faz o gol, colocando o Grêmio numa situação um pouco mais confortável no campeonato. O Grêmio agora é 11º com 36 pontos,
penúltimo clube a garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Vou aproveitar, né, falar para vocês aí do recadinho do Banrisul. Tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza vai mostrar tudo aí para vocês, depois tem o recadinho também da Clique Impresso e a gente já volta com a segunda parte do nosso Virando Jogo. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Para o Lucas, que queria um lugar para relaxar, a prefeitura revitalizou praças. Para a avó Rosa, que precisava descartar seu lixo, a prefeitura instalou mais contêineres. Para o seu Jorge, que precisava de uma vaga de hospital, a prefeitura criou novos leitos. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Voltamos com o nosso Virando o Jogo e com uma situação aqui, Clayton. Estenderam faixas na frente do Beira-Rio, tá? Agora há pouco, com direção omissa, e na palavra omissa estava cifrão nos dois S's, tá? E time sem vergonha, e também no S estava um cifrão. A torcida fazendo o seu protesto contra a direção, né? É que o jogo foi muito ruim, né? Como nós falamos, né? Acho que a torcida entendeu isso. A torcida entendeu que não foi só as falhas do Antony, sim a apatia, vamos dizer assim, do time, né? Que veste e representa um grande clube numa camisa pesada, uma camisa que já venceu tudo, né? A torcida tem seu direito. Acho que se for uma cobrança pacífica, tá tudo certo, né? Eu acho que tá colocando, né, para fora o que pensa. Por isso que domingo acho que tem que ir no estádio, tem que empurrar o time, né? Esse grupo, acho que ele precisa disso, desse apoio, porque é um grupo que, infelizmente, não é um grupo que se anima, assim, não é um grupo que consegue chegar ali. Eu acho que o empurrão da torcida pode fazer com o Inter vença. E o Inter tem que fazer esses 9 pontos o mais rápido possível, ou os 15 dentro de casa, né, pra gente sair de vez dessa situação e de repente conseguir uma vaga numa competição, né, sul-americana que seja, uma pré-Libertadores, para o ano que vem ter uma tabela, né, melhor, né, e um calendário melhor para ser disputado. Eu não quero ser o agente do caos, tá? Eu não quero ser o cara que fica falando coisas ruins, mas enfim, acho que a gente precisa ser um pouco mais claro e objetivo quando a gente fala do torcedor colorado. Esse time, ele não tem, esse time e esse elenco, tá? Ele não tem psicológico para sair da zona do rebaixamento caso entre. E o único fator que pode afastar o Inter da zona do rebaixamento é o torcedor. É o torcedor lotar o Beira-Rio, é o torcedor apoiar o time, abraçar o time, porque psicologicamente esse time não tem poder de reação. Quem faz esse time reagir é o torcedor, a prova disso foi contra o Botafogo. Então, para o torcedor, o papel mais importante é estar no Beira-Rio nesses últimos 5 jogos que faltam até acabar o Campeonato Brasileiro. Aí sim, depois disso, depois dia 7, 8 de dezembro,
se vê o que acontece, se muda diretor, se muda jogador, quem é que vai embora, quem é que fica, protesto, enfim. Aí sim, aí o torcedor pode esquecer de tudo e aí pedir saída de tal jogador, pedir saída de tal diretor. Mas assim, até o final do ano, o torcedor ele tem que comprar essa ideia de que é ele que vai tirar o Inter de perto da zona do rebaixamento. Porque se esse time colocar o Inter dentro da zona de rebaixamento, o torcedor, infelizmente, não sai mais. É complicado, Clayton, é complicado. Não, eu também acho, eu concordo contigo que o negócio é se manter fora, porque é um time que eu sempre uso isso, que animicamente ele é muito fraco. A gente não consegue ver dentro do campo, eu acho que o mercado, de repente, um jogador tem uma cabeça legal, uma liderança legal, né, mas os outros são capazes de se afundar. Então, por isso que o torcedor ele pode fazer suas críticas, colocar suas faixas, mas na hora do jogo, eu peço que o torcedor do Inter apoie, que vai lá, porque esse time ele tem que ser empurrado. E não é o jogador, não é o jogador tal, o Beltrano, o fulano, não é. É o Inter, é a entidade, é o clube. E eu acho que nesse momento é o mais importante. É isso que o torcedor tem que entender. E domingo tem que lotar e nós temos que vencer o Sport, que é mais que obrigação. Independente de qualquer coisa, o Inter tem que vencer o Sport. Aquele jogo de 99 contra o Palmeiras, tu tava, né? Tava. Como é que foi a mobilização para livrar o Inter, né, do rebaixamento daquele jogo? É um jogo bem diferente, né? Porque o Palmeiras quer jogar o Mundial, o Palmeiras com um baita equipe, um baita time. O Palmeiras do Filipão, com um time... Pô, o time era muito bom. E nós tínhamos que vencer. E o torcedor abraçou. Eu lembro que o Inter botou o ingresso a R$1, né? Lotou o Beira-Rio. Nós vencemos o Palmeiras com 1-0, o Leão, o treinador na época. E foi um alívio assim tão grande, porque a pressão era muito maior que hoje. Hoje ainda tem mais alguns jogos e o Inter pega um Sport que é muito inferior àquele Palmeiras daquele ano. Mas foi muito tenso em 99 e o torcedor foi muito importante naquele momento. Né? A nossa equipe era até melhor, tinha mais jogadores experientes, mais jogadores que tinham, né, o estofo, jogadores de Copa do Mundo, como o Dunga, né, campeão de Copa do Mundo, né? Tinha Gonçalves, tinha jogadores, né, com uma idade e uma rodagem em times grandes, né? Então foi muito mais tranquilo, mas para mim, que era um guri, tinha 20 anos, foi muito tenso, eu joguei aquele jogo todo, mas o torcedor foi muito importante, porque eu sempre falo que o torcedor, ele é importantíssimo, porque o jogador sente a torcida, o jogador sente, quando a torcida enche o estádio, faz com que o jogador tire uma força a mais dentro de si. Então, por isso que o torcedor do domingo tem que ir no Beira-Rio e lotar o Beira-Rio. É isso que eu ia te perguntar pra gente finalizar o nosso Virando Jogo, porque assim, muitos torcedores, eles param assim e, não vou ir, os caras estão ganhando milhões, eles não estão nem aí pro que tá acontecendo aqui fora, os caras estão com dinheiro na conta deles e eles não estão nem aí pro que o torcedor está sentindo, para o que pode acontecer, eles passam, vão embora. Como é que é a cabeça do jogador lá dentro? Não, eu falo isso, o jogador ele entende, né? Ele entende a pressão, ele entende o momento é ruim, ele entende que o momento é difícil, ele entende que as coisas não estão andando, ele entende que o Inter jogou mal, né, contra o Mirassol, mas também respeita o torcedor. Não é que o jogador está fazendo por gosto, errando e não conseguindo jogar, mas só que quando a torcida vai, ela dá um esforço, ela dá uma vontade, faz com que o jogador tenha aquela vontade, aquele último gás, aquele último pique, aquele último carrinho, chegar antes na bola, ganhar disputas individuais. Eu acho que isso aumenta, né, dentro dos jogadores, isso é óbvio. Por isso que o torcedor lotando. Contra o Botafogo, quando deu o temporal, e a torcida começou a pular, mexer, aquilo eu tenho certeza que o jogador ele sente aquilo ali de uma maneira... Pô, os caras estão na rua, na chuva, pagaram ingresso. Nós temos que correr aqui, meu. Nós temos que correr aqui. Isso passa um pro outro, um fala pro outro. Vamos lá. É isso, entendeu? Então é muito importante. Parece que o torcedor não entende isso. Mas a presença do torcedor, ela é muito importante. Tu pega os times aí de massa, Flamengo, Corinthians, que tá sempre estádio cheio, né? E isso muda muito. Tá com o estádio cheio, muda muito. Agora, o clássico Bavi lá, que eu tive a oportunidade de jogar pelos dois, eu assisti os lances. Pô, a torcida do Vitória empurrou o Vitória contra o Bahia, que era um jogo muito difícil, e o Vitória venceu e venceu bem. Ela teve pra fazer mais gols, venceu bem o jogo. Então, é isso, Clayton. Pro final de semana, qual é o teu palpite? E aí, diz como é que o pessoal te acha aí, já que o Fernando Praz estava perdido, né? Isso. Vamos localizar o Fernando Praz e o teu palpite pro final de semana. Fernando Praz nonou,
Meu palpite é 2x0 pro Inter, 2x0. Acho que o Inter vence o Sport, né? Acho que tem condições tranquilas de vencer o jogo, né? Não tomar gol, acho que isso é importante. Para começar a vitória, não tomar gol. E para me achar nas redes sociais, aí, @Clayton8oficial, segue lá, chama lá, quiser bater um papo, tamo junto. É sobre isso. Não tem máscara, responde todo mundo. Todo mundo, não tem problema. Então só tá. me chamar. Gente, finalizamos o nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira e aí vamos projetar, vamos trazer na segunda-feira tudo que aconteceu com o Inter Sport no Beira-Rio e Bahia e Grêmio lá na Fonte Nova. Então, assim, esse final de semana já prepara a tua carninha, prepara teu lesco-lesco ali, teu negocinho e bora curtir a dupla Grenal e torcer para que os dois saiam desse limbo aí, dessa fase ruim. Valeu? Segue lá nas redes sociais, eu sou @o Maurício Borba, segue também o Virando o Jogo nas redes sociais, no YouTube, @virandojogo.tv, te inscreve, compartilha com todo mundo. Fechou? Até segunda-feira, Barbosinha, se não meter um miguezinho de atestado médico, estará aqui novamente, e aí eu vou estar ali debatendo com os nossos convidados. Valeu? Fomos! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.